The views and opinions expressed on any program are those of the producers and/or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of FRC Media, Bristol Community College, or the City of Fall River. E boa noite, nós estamos de volta com mais um programa de Amigos. O nosso programa de Amigos tem praticamente 2 meses de existência. Foi um pedido feito a mim aqui pelo canal 95 para produzir um programa em língua portuguesa. Nós temos o nosso programa em americano aqui no canal 95 há já 4 anos, que se chama Neighborhood News, ou seja, notícias da nossa vizinhança. Nós trazemos aqui todas as semanas convidados para falar connosco em português, pessoas que são envolvidas na nossa comunidade e que vêm aqui porque têm projetos ou porque querem de qualquer forma informar a nossa comunidade. É o caso de hoje e antes de eu dar as boas-vindas ao nosso convidado, eu gostava de informar que pode ver esse programa através do YouTube e também pode ver este programa através da nossa página no Facebook. É só nos procurar em Amigos Programa. Nós hoje vamos falar da Académica aqui em Fall River e nós temos um convidado. O João Gonçalves está connosco aqui no estúdio hoje e nós vamos já falar com ele. Antes disso, e antes que me esqueça de anunciar, se está a ver este programa e não é quarta-feira à noite, é porque está a ver um programa que está a ser repetido, portanto volte na próxima quarta-feira e nós temos um novo programa para si. Pode ver este, mas pode voltar quarta-feira à noite e nós temos um novo programa para si. João, obrigado por teres vindo e nós vamos falar da Académica. Sim, e até a uma altura indicada, porque estamos perto das grandes festas, que é o que faz falta, que vai fazer falta. Vai fazer uma falta tremenda. Aliás, nós já fomos contatados várias vezes porque era um centro fulcral. E mesmo as pessoas que vinham de fora da cidade, quando nos perguntavam para onde é que nos vamos encontrar? A Académica. Yes. Portanto, a Académica era um ponto de encontro. A Académica dava um apoio tremendo à organização das grandes festas. As bandas iam lá, nós é que oferecíamos a comida, a bebida, oferecíamos as nossas instalações. Portanto, quando havia alguma questão, vão à Académica. E este ano isso vai faltar e vai fazer imensa falta, não apenas à comunidade, mas obviamente também à Comissão Organizadora das Festas, porque não há naquela zona nada semelhante. Pois, e vamos começar, e talvez para nós começarmos do princípio da Académica, nós talvez vamos para 1962. 1962. Outro dia, quando houve uma altura, porque entretanto a Académica fez uma série de pedidos em termos de subsídios a nível local e estadual, e foi preciso escrever a história. E eu andei à procura e encontrei um livrinho que tinha sido editado para a altura da celebração do 25º aniversário das Bodas de Prata. E também devo confessar que eu não conhecia verdadeiramente a história da Académica. E o que aconteceu, aparentemente, as pessoas que fundaram a Académica eram membros ou sócios do Fall River Sports na altura, portanto, que é um clube mais antigo. E houve uma divergência naquele tempo e uma série de pessoas saíram da Académica, do Fall River Sports, e fundaram a Académica naquela altura. A primeira sede foi ali perto do Tennessee Boys, que era na altura junto, que já não existe, junto ao restaurante Sagres, que é um dos marcos da nossa cidade. Entretanto, esse grupo depois juntou-se, alugou uma sede, eventualmente acabou por comprar a sede própria que é que tem hoje em dia, e essa sede própria e a história da Académica, ao final, foi registada a nível estadual em 66. Portanto, estaria a celebrar este ano as verdadeiras bodas de ouro. Mas a propriedade vai muito além
dessa data. Sim, sim, a propriedade foi, portanto, é um edifício histórico a nível local, foi construída em 1800 e qualquer coisa, portanto, na parte final do século XIX. E já existe essa altura. Portanto, a estrutura em si, a parte exterior, é basicamente a mesma. Houve uma limpagem, lavou-se a cara, por assim dizer, renovada, etc. Mas é a mesma estrutura e é uma estrutura histórica. Há alguma maneira de sabermos, ou sabes, o building, quando foi construído naquela altura, servia de quê? Era um grupo de jovens que foi construído, Protestant qualquer coisa, não me lembro agora o nome certo. Mas isso está tudo registado. Com intenção de igreja? Sim, sim. Um grupo Com a intenção de reunião, reunião-se ali e depois eventualmente venderam a Académica comprou o edifício, já se não me engano, por volta de 80, uma coisa assim. Não, por volta de 60 e qualquer coisa. Porque eu quando cheguei aos Estados Unidos em 66, eu estou cá há 50 anos, eu lembro-me de ir com o meu tio à Académica, portanto, já naquele tempo, um dos papéis importantes da Académica era precisamente receber as pessoas que vinham de Portugal, que vinham da região autónoma ou do continente e que precisavam de orientação, procuravam um trabalho, uma casa para alugar, etc. E então era, naquele tempo, hoje não, felizmente hoje temos muito mais meios, mas naquele tempo os meios eram muito reduzidos e, portanto, as pessoas que precisavam de apoio e de ajuda dirigiam-se aos clubes locais que existiam, Forever Sports, a Académica, que eram pessoas que já cá estavam há mais tempo, já trabalhavam, já podiam orientar e, portanto, era uma espécie de clube familiar, ao fim e ao cabo. E quando nós sabemos que durante muito tempo na nossa comunidade, a nível histórico, os clubes foram os centros comerciais. Inicialmente eram os centros culturais, aliás. Centros, sim. Centros de informação. Exatamente. E onde as pessoas se encontravam, as pessoas trabalhavam, basicamente a vida era do trabalho para casa, de casa para o trabalho, portanto ao fim de semana era preciso um lugar para nos podermos encontrar com os amigos, se bem que a maior parte do tempo era passado sempre com a família, mas os clubes começaram assim a ser um ponto de encontro e de orientação também para as pessoas. E isso depois vem dar ligação às nossas associações que nós temos e que muitas delas estão a fazer bastante sacrifícios para sobreviver, porque foi bom para os avós, foi bom para os pais, mas a nossa juventude agora está a ir para um muito diferente. Sim. É preciso saber também que agora têm mais com que se entreter. Não havia jogos, não havia computadores, não havia... E agora, cada vez mais, agora é telefones. E eu penso que isso também, igual como matou os cinemas, matou também as nossas associações culturais. Não, mas isso é extensivo, acho eu, a qualquer organização, ao clube da nossa comunidade. A grande dificuldade que nós temos, em todos os aspectos, é tentar atrair a nossa juventude, porque a juventude não aparece, não é? E nós, aqueles que já estamos envolvidos nisto há mais tempo, chega a uma certa altura que atingimos o ponto de saturação e já não dá. É sempre as mesmas pessoas, quando precisamos de apoio financeiro, de subsídios, etc., vamos bater sempre à mesma porta e, portanto, para nós conseguirmos assegurar a sobrevivência das nossas organizações tem que ser através de uma injeção de juventude e arranjar uma maneira de tentar atrair, portanto, os nossos filhos, os nossos netos, em alguns casos, para que pelo menos apareçam lá de vez em quando e uma vez por outra, se for preciso trabalhar, que também dão uma mãozinha, uma ajuda, porque senão daqui a uns 10, 15 anos fecha tudo, não é? Sim. No caso da Académica, juntou-se o útil ao agradável, porque a Académica com o restaurante tinha uma maneira de se manter. Exatamente. Foi uma maneira de se manter. E uma maneira de se manter que estava a dar certo até a altura que houve o acidente. Porque a Académica era das poucas organizações que tinha sede própria, tinha tudo pago, não tinha dívidas e tinha dinheiro no banco. Não estava a ser explorada, vamos lá, de forma tão agressiva comercialmente como organizações que existem exclusivamente para o lucro. A Académica, pelo menos as pessoas que estavam à frente da Académica, entendiam
que o aspecto social e cultural também era importante e, por conseguinte, sempre que alguém batia à porta a pedir ajuda, a Académica tinha uma porta aberta. Usava o seu quintal para fazer festas de angariação de fundos e, portanto, isso também acabou. Mas acabou agora isso. As pessoas que dependiam da Académica para esse aspecto sentem imenso essa falta e, como eu disse, o melhor exemplo é, sem dúvida, as grandes festas do Sr. Espírito Santo, porque eu não sei qual era o valor financeiro, mas para além do valor financeiro de tudo o que era concedido, era, como eu disse, eram as instalações e o ponto de encontro, o ponto de referência das pessoas que vinham do Canadá, as pessoas mesmo que vinham do Canadá, e todos nós sabemos que no princípio das grandes festas eram dezenas de autocarros que vinham todos os anos às festas. Neste momento há menos, mas continua a aparecer muita gente. Agora há muitos que vêm até de carro, porque toda a gente tem família, vem visitar as famílias. Não vem só com a intenção do final de semana, mas vem com a intenção de 3, 4, 5 dias e já vem nos seus próprios carros. Exatamente. E, portanto, era um ponto de referência. E este ano, infelizmente, vai faltar. E, obviamente que a Académica agora está numa fase bastante problemática, porque o passado já lá vai, não se pode mudar, é o que era, agora temos que olhar para o futuro. E então a grande questão, neste momento, é como é que vai ser o futuro da Académica. Essa é que é a grande questão. Vamos falar do acidente que houve na Académica. O que é que aconteceu? Ora, o que aconteceu foi no dia de São Valentim, um dia de grande significado para todos nós. O que aconteceu foi, durante o dia, porque foi um dos dias mais frios das últimas décadas, durante o dia houve 2 canos que congelaram com o frio. Congelaram, arrebentaram, como nós sabemos, a água quando congela e se transforma em gelo, expande e automaticamente os canos, em muitos casos que já eram muito antigos, estamos a falar de um edifício do século XIX, arrebentaram. Esses 2 canos que arrebentaram durante o dia foram reparados, chamou-se o canalizador, o plumber, que veio lá e resolveu. Entretanto, o inspetor municipal aqui de Fall River foi lá e encerrou o edifício para atividades comerciais naquele dia. O pessoal que lá estava ficaram lá até cerca das 11 horas. Portanto, às 11 horas da noite estava tudo resolvido. Os 2 canos que tinham arrebentado já tinham sido reparados. O plano tinha dito: eu regresso amanhã para finalizar tudo, mas neste momento está seguro. Portanto, sabe-se que às 11 horas estava tudo bem. O bartender que ia abrir a Académica no outro dia de manhã, às 7 da manhã, quando chegou, a Académica estava toda inundada. Era água de todos os lados. Depois esteve cerca de 1 hora para conseguirem fechar o contador da água, para pararem, portanto, o problema. Contataram o tal plumber, mas, entretanto, tinha acontecido o mesmo no City Hall, no edifício da sede do governo aqui de Fall River, numa série de apartamentos, e o plumber disse: eu só daqui 1 ou 2 horas é que posso ir. Mas como a água estava fechada, a partir daí já não houve mais estragos. O que provocou tudo foi, na casa de banho de cima do salão, na casa de banho dos homens, um dos canos aparentemente estava encostado à parede e não estava devidamente revestido. Esse cano é que arrebentou. E o que aconteceu foi que no urinol, o urinol tem um manípulo para se puxar a água. Quando, portanto, o cano de fora arrebentou com o manípulo e a água começou a correr aí e veio toda cá para baixo. Portanto, acho que foi cerca das 8 horas da manhã, quando finalmente conseguiram parar a água, foi-se ver e havia água acumulada, porque a Académica, como muitos dos edifícios mais antigos, depois tem um teto falso de cerca de 5 pés. Na Académica, na parte do restaurante, era cerca de 5 pés. E, portanto, a água correu pelas paredes e acumulou-se por cima dos tetos falsos, que existiam em todo o edifício, mesmo na cave, e em certos sítios, devido ao peso da água, portanto, o teto caiu. Em outros, não, a água continuava lá. Entretanto, telefonou-se para a companhia de seguros, era feriado. Porque quando é assim, automaticamente as pessoas que lá chegaram viram lá que isto é um grande problema. Temos aqui uma situação muito difícil, que vai ser muito difícil, muito complicada de resolver. Vamos ver o que é que a companhia de seguro diz. Não, porque nós sabemos como é que é as companhias de seguro. Não vamos fazer nada para depois nos dizerem: não, vocês não deviam ter feito isso e a responsabilidade é vossa. Então foi dito que o agente, que também é português, disse: olha, hoje eu não posso fazer nada, é feriado. Amanhã vou telefonar para a companhia e depois vocês decidam depois há de se decidir o que é que se vai fazer. Entretanto, apareceu lá a nível pessoal, porque o manager da Académica, o Júnior Paquete, uma pessoa que tem contatos e muitos conhecimentos, e apareceu lá um inspetor da cidade que viu e disse: olha, isto aqui realmente é muito complicado. Eu, se fosse a vocês, primeiro que tudo, arranjava um adjuster, contratava um adjuster,
e para as pessoas que não sabem, como eu não sabia, um adjuster é uma profissão, Para avaliar. não é para avaliar, é para defender o interesse da pessoa lesada na Ok. luta contra a companhia de seguro. E ele é pago em comissão, ou seja, se a pessoa que é lesada, neste caso a académica, não receber nada, ele não recebe nada. Se a académica receber, sei lá, $500.000 do seguro, ele tem direito a 10%. E as pessoas dizem, mas isso, porque é que vocês não tratavam disso? Por um motivo muito simples, é que ele sabe como é que as coisas funcionam e sabe, e tem-nos informado, tem-nos guiado e tem sido um curso absolutamente excepcional. O que é que nós podemos ir exigindo? Porque a oferta inicial da companhia de seguros, para terem uma ideia, foi $200.000, $202.000, para tudo, não dava para nada. Mas de qualquer maneira, então no dia a seguir, entretanto, em contato com a companhia de seguro, foi descrito, tiraram fotografias, hoje em dia temos essa vantagem do telemóvel, foi enviado e a companhia de seguros, em acordo, aliás, com o manager da académica, resolveu chamar uma companhia chamada ServPro, que é especializada neste tipo de situações. Tiveram em contato com eles durante dois dias. E depois a própria companhia de seguro é que disse, sim senhor, a ServPro, que faça o que tem que fazer. E a ServPro o que fez foi, como tudo já estava inundado, basicamente retirou tudo do interior da académica. E neste momento a académica tem as paredes, tem o edifício, o bar, por exemplo, está lá, etc. Mas os tetos, o revestimento da parede, isso desapareceu tudo, foi tudo retirado. E aí é que começam os grandes problemas. Portanto, um edifício construído no século XIX, até agora, quando era preciso reparar ou tapar um buraco ou emendar qualquer coisa, fazia-se, não há problema nenhum. A partir do momento em que ficou tudo exposto e que a cidade, os inspectores da cidade vieram ver, automaticamente tudo novo, tem que ser feito tudo novo. Ou seja, neste momento tem que ter um sistema de irrigação, no caso de contra incêndios, não existia, isso é requerido desde que houve aquele incidente que nós todos estamos recordados em Rodal, onde morreram não sei quantas pessoas. Portanto, tem que ter isso. Tem que ter acesso a pessoas com incapacidades físicas, o chamado handicap access, um elevador. O sistema elétrico não está funcionável, portanto, tem fios de diversas qualidades, tem que ser feito tudo novo, tudo completamente substituído. O próprio sistema de esgotos tem que ser substituído. E então a ideia inicial era tentar renovar e fazer como estava. E quando veio a primeira avaliação, só para pôr tudo dentro dos códigos são $937.000 a verba. Portanto, para cumprimento de todos os códigos em existência neste momento, em vigor, antes de se pôr um prego na parede, são $937.000. E é aí que vem o grande dilema, e é aí que eu digo que neste momento as pessoas que estão na académica estão relativamente divididas, ou seja, a companhia de seguros ainda estamos na fase de negociação, já subiu imenso, mas não vai nem de perto nem de longe chegar aos 937.000, por um motivo muito simples. A académica estava avaliada, quando eu digo académica, eu digo o edifício, estava avaliado em $865.000 e estava assegurado nessa verba. Mas isso é um problema que nós temos também em relação às nossas próprias residências. Portanto, a minha casa vale, quanto que era a minha casa, vale 868.000, mas é tudo, é o edifício e a propriedade. Ora, a propriedade tem o seu valor. Portanto, desses $865.000, que era o valor da académica, a valorização da académica, temos que retirar o valor da propriedade em si. Portanto, já só resta uma verba muito inferior a essa. E a companhia de seguros só está disposta a dar precisamente isso, ou seja, o que eles consideram o valor do edifício. E não é o edifício em si, porque o exterior está intacto. Portanto, é o valor do interior do edifício. Daí terem oferecido apenas os $200.000. Mas sabemos que vão aumentar essa oferta, mas se formos aos 865, retirando os 20% com as despesas que houve de demolição, etc., estamos a falar aí perto de $500.000, que é quanto a académica espera poder vir a receber da companhia de seguro. Ora, se são 937.000 só para atualizar os códigos, e depois o resto como é que se faz? E então aí tem que se requerer, temos que nos virar para os bancos, fazer empréstimos, e então a primeira coisa que foi exigida de todas as agências, incluindo a Forever Office of Economic Development, foi um chamado plano financeiro, um business plan, para saber o que é que vocês querem fazer. E quando se respondeu, bom, nós queríamos renovar para fazer tudo novo, para estar como estava, e eles dizem, bom, isso não dá porque o lucro que vocês apresentavam não é o suficiente para justificar o empréstimo que poderá ultrapassar $1 milhão. E então têm que mudar
Ou seja, esse plano, o que existia antigamente, com esse plano, não há banco nenhum que empreste um centavo. E a cidade também não vai arriscar e investir num projeto que, à nascença, está condenado ao insucesso. E então, depois de algumas reuniões com o arquiteto, porque entretanto nós já tínhamos contratado um arquiteto para resolver um problema dentro da académica no telhado. E o arquiteto, felizmente, apaixonou-se pelo edifício, porque é um edifício histórico, encontrou painéis num teto que dizia ele que só há um outro edifício em Fall River que tem painéis daquele, e ficou muito entusiasmado com o projeto. E então o arquiteto, em conjunto com dois ou três engenheiros, com um representante da cidade, com representantes do banco também, estão no processo de finalizar esse tal business plan. E o business plan, para poder ter, portanto, acesso aos empréstimos do banco que são necessários e essenciais, sem isso não se pode fazer nada, tem que mudar bastante a configuração da académica. Ou seja, a académica era restaurante de um lado, bar no outro, a parte da cela para os sócios jogarem às cartas, tinha lá também uma divisão onde se faziam as festas no verão, e depois o andar de cima. O andar de cima do salão não sofreu nada, portanto vai ser limpo, vai ser renovado. O que tem que se fazer então para esse business plan é transformar o primeiro andar num restaurante mais amplo, renovar por completo a parte de baixo onde será colocado o bar e onde os acionistas e as pessoas que lá vão poderão ir. Simplesmente a visão que as pessoas têm é do edifício como ele estava. E como eu disse, há tetos falsos, e eu já vi a maquete do novo projeto e realmente a académica, a ir para a frente com este projeto, fica o edifício mais novo da cidade de Fall River e vai ficar realmente um espelho, por assim dizer, para a nossa comunidade. Agora, o problema que há é a divisão interna, na medida em que eu, como Presidente da Assembleia Geral, compreendo os dois pontos de vista. Compreendo a realidade do que é que tem que ser feito, que é a única alternativa que há, e compreendo a maneira de pensar das pessoas que discordam, na medida em que as pessoas que estão cá há 40, 30, 40 anos e que frequentavam diariamente a académica, era o clube deles, e eles querem regressar ao que sempre conheceram. E, portanto, há essa oposição, e vai ser um caso difícil de resolver. Mas, em termos de alternativas, sinceramente, não há alternativa. Ou a académica fecha e vende-se o edifício, porque o dinheiro do seguro não chega, o dinheiro do seguro chega para metade do que é preciso. Ou então avança-se para a frente, com certo risco, e as pessoas que estão à frente da académica têm que se comprometer muito seriamente e dedicar-se totalmente, pelo menos nos 2 ou 3 primeiros anos, a sacrificarem-se e fazerem tudo o possível, porque todos nós sabemos que qualquer atividade comercial, o mais difícil é o primeiro ou o segundo ano. Depois das coisas estarem mais ou menos bem. A académica está a fazer uma festa de angariação de fundos. Exatamente. Por um motivo muito simples, porque as despesas, não há rendimentos, portanto não há receitas, mas as despesas continuam. Para dar um exemplo, quando isto aconteceu, os congeladores, os frigoríficos, estava tudo cheio de carnes, de cervejas, etc. Se desligasse, tudo se estragava. Não é? E na altura ninguém sabia, quando isto aconteceu, ninguém sabia se a académica ia estar fechada 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém sabia a verdadeira dimensão do que aconteceu. A eletricidade neste momento está a custar cerca de $1000 por mês. Portanto, isso é uma despesa corrente. As taxas municipais, teve que se pagar $4500 o mês passado. Os impostos prediais não são adiados. O próprio seguro-desemprego, Workman's Compensation, tem que ser pago. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Porquê é que nós temos que pagar Workman's Compensation quando não está ninguém a trabalhar? Porque não está ninguém a trabalhar no restaurante, mas há pessoas que continuam a trabalhar pela académica e essas pessoas têm que ser protegidas, porque senão se acontece alguma coisa, a académica não tem proteção, a pessoa também não, e depois lá vem tudo para cima da académica outra vez. Portanto, essas despesas são recorrentes. Enquanto não se receber o dinheiro do seguro, portanto, não há verbas suficientes. A festa em si, esta festa de angariação de fundos, é interessante porque foi uma reação e uma resposta positiva de pessoas de diversos grupos que estão dispostas a ajudar a académica, que ficaram com pena, sentiram a falta da académica não estar em funcionamento neste momento. E então a festa vai ser no dia 30 de junho no Venus de Milo. O orador principal vai ser o congressista Joseph Kennedy, que é um grande amigo da comunidade portuguesa e que esteve lá várias vezes e que disse: o que eu puder fazer, eu vou lá e eu falo em vosso nome. O governador vai estar presente, diversas entidades
todas locais e estaduais vão marcar a sua presença. Vamos ter uma série de artistas que vão atuar, desde Mark Dennis, etc., que vão, portanto, também ter entretenimento, e a ideia é angariar fundos suficientes para que, quando as obras começarem, esteja tudo como deve ser. E locais que as pessoas possam... São muitos. Antes que a gente esqueça, que a gente pode esquecer. São muitos. Eu aprendi uma vez isto foi interessante, uma vez nos Prémios Internacionais da Música Portuguesa, nunca me esqueço, um dos artistas que foi premiado ganhou o Prémio Revelação, e no palco, a agradecer às pessoas, disse, mas antes que eu me esqueça, tira o telemóvel. Eu disse, não quero agradecer, não sei a quem. Neste caso é um bocadinho diferente, nós com a nossa idade também, às vezes ficamos mais esquecidos, mas olha, em Fóriva, Portugalia Marketplace, Amaral Central Market, Barcelos não está, Andrews Fruit and Produce, Soriana Chouriço Manufacturing, Cunhas Bakery, Jerry Remy's. Em Westport Meats, em New Bedford, Cotalimar, Inner Bay, os pescadores, Taunton Sports Club, Somerville Sports Club, Failense Sports Club e Hudson Portuguese Club. E o que é interessante nesta lista, temos Hudson, Cambridge, Somerville, Taunton e New Bedford, que foram comunidades, especialmente depois do que se passou nos tempos da LAS, em que os clubes competiam uns contra os outros, mas eram rivais saudáveis. Disseram, não, isso é uma pena, o que nós podemos fazer, se nós podemos vender bilhetes aqui, vamos tentar promover a festa, e portanto houve uma resposta muito positiva e muito agradável nesse aspecto, diversas pessoas e entidades que se disponibilizaram para ajudar, não apenas nesta festa, mas depois, um dia que a Académica torna a abrir as suas portas, aparecerem e promoverem, porque nós vamos precisar de todos. Pois. Neste momento não há goals, não há datas que vocês têm um goal que gostavam de estar datas aberto. Desejadas. Sim. Agora, o próximo ano para as festas estarem abertos. De certeza, isso quase certeza, só se houver uma catástrofe. Nós estamos esperançados que a negociação com a companhia de seguro acabe dentro de 3, 4 semanas. Porque já a distância já não é suficiente para prolongar este período, porque isso só nos está a prejudicar a nós. Entretanto, já recebemos um subsídio da cidade também para a reparação do telhado. Portanto, isso, além do que se vai receber da companhia de seguro, a Câmara Municipal já apropriou uma verba, nós concorremos, como é um edifício histórico, e vamos receber isso. Antes do fim do ano vai ser muito difícil. Na primavera, quase de certeza absoluta, porque o que acontece é, depois de nós negociarmos portanto, o acordo com a companhia de seguros, temos 30 dias, se não me engano, para o arquiteto apresentar o projeto. O arquiteto já está a trabalhar nisso, portanto, esses 30 dias praticamente vão ser ultrapassados. E depois é uma questão de conseguir que as companhias de construção que lá vão consigam fazer tudo. Nós sabemos que é muito difícil, quase impossível, que seja feito antes do fim do ano. Pois. Quase impossível. Mas na primavera, de certeza, quase absoluta, para as grandes festas para o ano, de certeza. Aliás, na primavera, as primeiras festas dos frangos assados, etc., no churrasco, essas vão se realizar de certeza absoluta. E nós tivemos connosco o João, que esteve a falar connosco da Académica. Nós queremos desejar muita sorte para o projeto da Académica, e se as pessoas estiverem interessadas em comprar bilhetes para essa angariação de fundos, podem nos contactar através do nosso Facebook, aqui, amigos. João, obrigado mais uma vez, e de certo que vou trazer de novo para nós vermos o progresso da Académica. Com certeza. E é só para hoje. Obrigado.